Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui. Nós nos colocamos, ó Pai, na tua dependência. Eu me entrego, Espírito Santo, ao teu controle, ao teu domínio. Espírito Santo, eu sou cinza e pó. Eu sou vaso de barro. Mas o Senhor, o teu poder, a tua presença é o que eu carrego. E o Senhor é maior, maior, infinitamente mais do que todo o poder das trevas. E eu me coloco, Senhor, debaixo do teu poder, do sangue de Jesus. Assim eu apresento também todas essas vidas. Consagro a vida delas e coloco elas, Senhor, também debaixo do sangue de Jesus. Eu apresento, Senhor, a palavra que o Senhor liberou para que eu pudesse falar. E que o Senhor, Espírito Santo, esteja banhando com o sangue de Jesus cada letra, cada palavra. Senhor, que o Senhor guarde a minha vida, guarde a minha casa, guarde os meus. E em nome de Jesus Cristo, nenhum espírito intimidador, nenhum espírito intimidador, Pai, vai calar a minha voz profética. Todo demônio enviado de Jezabel, bata em retirada agora. Eu repreendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu clamo a Ti, Senhor, por uma blindagem de fogo, Senhor, em toda a atmosfera, Senhor, que eu estou, e em toda a atmosfera que as Tuas filhas e os Teus filhos estão agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu clamo a Ti pelo fogo do céu agora. E queima todo o poder das trevas, em nome de Jesus. E nos guarda e nos blinda, Senhor. Em nome de Jesus, guarda a tua palavra, Pai. Guarda a tua palavra, Pai. Porque a tua palavra será liberada, Senhor, para o propósito para o qual o Senhor liberou ela do teu trono. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Em nome de Jesus, o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores. Espírito Santo, nós te pedimos, pela tua nuvem de glória. Eu já sinto o teu poder, Espírito Santo. Eu já sinto o teu poder, Senhor, tocando as atmosferas. Que a tua nuvem de glória, Pai, encha cada ambiente, encha cada coração agora. E que os teus filhos e as tuas filhas sejam tocadas pelo poder, pelo teu poder, Espírito Santo. Porque é o teu poder que nos guarda, que nos blinda, é que nos protege. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Ai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Hoje nós estamos no nosso episódio. Me falhou até a memória qual episódio. Nós estamos no episódio dessa série de lives. Bastidores do propósito, identidade de poder. Episódio 14. Gratidão, Ponciana. Glória a Deus pela sua vida. Oh, o Espírito Santo já está tocando, já tá manifestando e operando a glória e o poder dele. Que você possa ser tocada, que você possa sentir e desfrutar do poder dele nessa hora. Amém? É muito real o poder dele. Deixa eu arrumar essa luz. Foi muito branca. Aí melhorou. Aleluia! Nossa! O poder de Deus agora desceu forte. Olha, meu marido até falou assim, pegou o título, né, da live de ontem e mandou para mim e falou assim, você assusta o povo. Vocês estão assustados ou vocês estão curiosas? Porque hoje eu vou falar mais do que eu falei ontem. E mesmo que tenha pouco tempo, mas eu falo amanhã, continuo falando, sem problema. Mas o nome desse episódio, ele foi o Senhor que me falou. Os terríveis perigos depois de você receber
o batismo com fogo, depois de você ser despertada no poder do Espírito Santo. E é muito poder, gente. Nossa, pensa num poder agora que o Senhor está liberando um poder, uma unção agora muito forte. Oh, Espírito Santo. Fala, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Nós estamos aqui famintas pela tua palavra, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Então, os terríveis perigos, depois de você ser revestida de poder. E eu vou começar com o primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículo 12. Primeiro livro de Samuel, 18, 12. Tá? Depois nós vamos lá para Atos dos Apóstolos. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. E Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor estava com ele e havia se retirado de Saul. E Saul tinha o quê? Medo. Medo de quem? De Davi. Ora, porque o Senhor estava com ele, com Davi, e havia se retirado de Saul. Meu Deus. Para você entender os perigos, o Espírito Santo de Deus, ele me disse hoje, nós precisamos entender quem nós somos agora. Quem você é agora? E o Espírito Santo, inclusive, me lembrou de uma pessoa, de uma mentorada minha, hoje, na hora que eu acordei. E aí eu preciso dizer para você que, com base em que eu vou falar isso agora? Com base nos padrões que existem na palavra de Deus. Todas as vezes que alguém é ungido, todas as vezes que o poder do Espírito Santo vem sobre alguém na palavra de Deus. E aí eu poderia pegar só o exemplo de Jesus e já bastava. Jesus, ele estava ali, foi batizado por João Batista, e o Espírito Santo de Deus veio sobre ele. E depois que ele foi batizado e depois que o Espírito Santo veio sobre ele foi para o deserto e lá ele foi tentado durante 40 dias e 40 noites. E ainda no finalzinho dos 40 dias, a tentação veio no nível mundial, no nível universal. E aí você precisa entender quem agora você é depois que você acessa, toma posse do revestimento de poder. E hoje o Espírito Santo, ele quer entregar, primeiro, quem você se torna quando o Espírito Santo de Deus reveste você de poder. E quais são os seus inimigos espirituais, mas que o inimigo espiritual é espiritual. Só que esse inimigo espiritual, ele vai se manifestar contra a vida de alguém através de pessoas. Através de pessoas. Então, quando você olhar para alguém perseguindo Jesus na palavra, perseguindo Paulo,
É uma pessoa que está perseguindo? É uma pessoa que está sendo usada, influenciada e até mesmo possuída pelo poder, por um demônio, ou por uma casta, ou por uma legião, por um principado que está perseguindo e intentando contra a vida de um ungido, de uma ungida do Senhor. Agora, primeiro ponto. Primeiro ponto. Quando você é revestida de poder, tem uma coisa que vai acontecer. Pode demorar 1 mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos. O tempo é o Senhor em cada vida. Não existe assim, não é com 1 mês, não é no outro dia, não, não. Com Jesus, foi imediatamente e ele passou os 40 dias. Jesus estava cumprindo a lei lá, tudo lá, e que a gente não vai falar disso agora. Mas com Jesus foi imediatamente. Comigo, e aí eu entendo por que o Senhor, acredito eu, está me protegendo de não falar o que eu iria falar lá no Instagram. Por quê? Porque quase, né, uns 9 meses mais ou menos, depois de o Espírito Santo me revestir de poder, aconteceu uma coisa. Aconteceu uma coisa. E eu quero que você vá lá em Atos, e agora eu volto aqui para Samuel, não esqueci não. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, Atos 26, versículo 18. Atos 26, versículo 18. Amém? Diz assim: isso aqui é o que Jesus disse para o apóstolo Paulo lá no caminho de Damasco. E o apóstolo Paulo está conversando com um rei. Vocês têm paciência um pouquinho, tá? Ele estava conversando com um rei e explicando para o rei o propósito para o qual Deus havia levantado ele. E ele dizendo para o rei: livrando-te, versículo 17, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para abrir-lhe os olhos e os converteres das trevas à luz. Aí eu preciso que você entenda. Lembra que nós falamos sobre o primeiro nível, o segundo nível no Espírito Santo, quando você acessa a salvação? Quando você acessa a salvação, você agora é resgatado das trevas, e você agora acessou o que? A salvação. É esse primeiro nível aqui, ó. Abrir-lhe os olhos. É esse nível agora. Agora eu estou salva. Agora eu tenho um Senhor. Aí vem. E do poder de Satanás a Deus. Para que eles possam receber o perdão dos pecados, nível de salvação. Quando é que nós recebemos o perdão dos pecados? Quando você, quando eu, nós confessamos Jesus como Salvador e nós recebemos o Espírito Santo para habitar dentro de nós. Nós recebemos o perdão dos pecados. Agora, para que eles possam receber o perdão dos pecados e herança entre os santificados pela fé em mim. Veja, aqui está falando de um outro nível. Qual que é o outro nível? Quando é que você vai tomar posse da herança e você vai entrar nesse processo de santificação, que é o marco inicial do processo de santificação? Aí eu preciso deixar bem claro. Quando você confessa Jesus, você recebe a salvação. Quando você é revestido, revestida de poder, você acessa o poder
E quando você acessa o poder, quando o Espírito Santo vem sobre você, é o marco inicial para viver uma preparação. Detalhe. Ah, Gleiciane, mas eu tenho todo o poder agora, eu tenho todos os dons, o Espírito Santo é comigo, Deus é comigo e eu posso meter o peito e vai tudo dar certo. A Bíblia diz que Saul foi revestido de poder e imediatamente, ele abriu o peito e falou: manda que é gol, na certa. E ele enfrentou uma grande guerra. Deus os fez vitoriosos? Fez. Só que Saul, dentro dele, no coração dele, ele não tinha preparo para os efeitos, para as consequências e para os resultados do poder que viria sobre ele, e nem para lidar com o inimigo. Ele não tinha experiência. É assim, ele não experimentou o poder que ele recebeu. Ele já foi direto, ele pulou a etapa do treinamento e já foi direto para a guerra. Ele não viveu o treinamento, sabe? Lá no oculto e no escondido. E o treinamento do oculto e o escondido, ele é essencial e ele preserva tanto o poder na sua intensidade e na sua qualidade, quanto o treinamento, o preparo protege de nós mesmos, protege a presença do Espírito Santo dentro de nós. Mas não é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar ainda muito forte sobre essa profundidade. Mas o que acontece quando você é revestido de poder? Você agora não é mais um salvo que só vai morar na eternidade. Você não é só salvo. Salvo é muita coisa, é muita coisa. Só que o salvo, só salvo, ele não tem poder, ele não tem poder, ele não tem munição, ele não tem recursos, ele não tem um arsenal de guerra para destruir o inimigo. Aí você fala assim, não, mas ele tem o nome de Jesus. Pela misericórdia do Senhor, ele vai usar o nome de Jesus? Sim. Só que as coisas são um pouco mais profundas, viu? Um pouco mais profundas. E você vai entender ao longo dos dias. Quando eu era só salva, o inimigo sapateou, cirandou, peneirou, fez e ele quase me destruiu. Ele quase me destruiu. Por quê? Porque eu não tinha o arsenal de guerra. Qual é o arsenal base de guerra? Os 9 dons. E o Espírito Santo, ele está falando e ele precisa alertar o povo dele. E os 9 dons é a primeira coisa que o Senhor derrama sobre nós quando nós somos revestidos de poder. Beleza. Só que com os 9 dons, com o poder e tudo mais que você recebe também agora um inimigo. Um inimigo. E agora ele é inimigo aqui, ó, tete a tete com você. Anota uma frase. O nível, a qualidade do teu inimigo, ela muda quando você sobe de nível, tá? Quando a pessoa é salva, o inimigo das nossas almas, ele vai tentar o quê? Roubar a sua salvação. Só que quando agora você é revestido de poder, ele não quer roubar a tua salvação.
Ele quer te impedir de se preparar e ele quer impedir que você descubra que agora você tem todo o poder sobre principados, potestades, domínios e hostes espirituais nos lugares celestiais. Porque com esse arsenal, e aí eu vou falar do base, com o arsenal base dos 9 dons, você agora, você tá de igual. Não é de igual, porque o inimigo não tem o mesmo poder. Mas você agora tem a capacidade de ir lá e destruir o inimigo. Destruir. Porque a Bíblia diz que Jesus veio para destruir todas as obras do diabo. Então, aí eu preciso trazer dois níveis. Dois níveis do inimigo para você entender. Para você entender. Só que antes, o Espírito Santo tá me lembrando de eu explicar uma coisa. Quando em 2018 eu fui revestida de poder, foi muito forte. Eu pensei assim, meu Deus, eu fui liberta, agora eu tenho a minha mente de volta, agora eu tenho minha saúde de volta, então agora eu vou ter tudo de volta, a minha família de volta, vai tudo se estabelecer. E foi isso que aconteceu? Foi, exatamente. Só que uma coisa aconteceu. E exatamente como aconteceu com Davi, exatamente como aconteceu com o apóstolo Paulo, exatamente o que aconteceu com Jesus, claro, de uma forma diferente. O exemplo de Jesus, ele é muito grande, grande, astronômico. E 9 meses depois de eu ser revestida de poder, o que aconteceu? O inimigo articulou dentro desses 9 meses e articulou muito bem articulado. E qual era a intenção do inimigo? Destruir a minha vida, a minha família. Ele pensou, agora você foi revestida de poder e agora eu tenho medo de você. Lembra aqui, ó, quem tem medo de mim? O inimigo. O inimigo tem medo de mim. E o inimigo, ele vai usar pessoas. Ele pode usar pessoas do mundo para vir contra você? Pode. Ele pode usar pessoas religiosas para vir contra você? Pode. Ele pode usar os religiosos ou os falsos profetas, que eu vou falar aqui, que não têm mais a presença de Deus e só são carregados de poder, para vir contra você? Pode. Então, são 3 possibilidades de ataque. Eu fui atacada no primeiro nível. O inimigo usou pessoas para vir contra a minha casa. Então, no dia 12 de abril de 2019, uma bomba, né, caiu dentro da minha casa, né? Só para você entender, é uma metáfora. Mas uma bomba caiu dentro da minha casa. E o que aconteceu? Na noite de tudo isso, foi a primeira noite que eu pude ter consciência de que eu precisava me preparar por causa do nível de ataque que agora eu iria sofrer, porque agora eu sou inimiga, uma inimiga à altura de destruir o inimigo. Vocês estão entendendo? E o inimigo, ele usou e ele usa todas as estratégias, todas as cartas que ele tem na manga. E o que me salvou daquela guerra, daquele gigante? O que me salvou naquele momento ali? O que me salvou naquele momento foi tomar posse de algumas armas espirituais, do arsenal que o Senhor já havia me dado quase um ano antes. Só que eu estava em berço esplêndido. Eu estava orando, estava, mas eu estava preparada para a guerra? Não estava. Então o inimigo me pegou de surpresa? Pegou.
Só que o inimigo não vai te pegar de surpresa. O inimigo não vai te pegar de surpresa. Eu sempre falo que só precisa de um José preso para salvar e para alimentar uma multidão. Então, o inimigo me pegou de surpresa, mas ele não vai pegar você de surpresa. E o que que aconteceu? Eu comecei a receber do Senhor visões. E o Senhor começou a falar comigo. Ele já estava falando comigo? Estava, mas era uma coisa assim, esporádica. Eu estava lendo a Bíblia, sabe assim, aquele negócio assim, espera em Deus, Deus proverá. Eu não estava assim, vou me preparar, tô me preparando, o meu inimigo agora ele tem medo de mim porque agora eu carrego o que destrói ele. Eu quero que você entenda, você agora carrega o que destrói todas as obras do diabo. Eu preciso que você entenda. Escreve nos comentários, escreve no seu caderno. Eu carrego o poder que destrói com todas as obras de Satanás. Agora o inimigo tem medo de mim. E sabe o que que faz alguém quando tem medo de você? O inimigo, quando ele tem medo, ele ataca. Por que que ele ataca antes? Para que nós não descubramos o poder que nós carregamos. Então, qual é o segundo perigo depois de você ser cheia, revestida do poder de Deus? O perigo é você entrar em berço esplêndido. Achar que agora está tudo resolvido porque você foi revestida do poder e que você não precisa fazer mais nada. Ledo engano. Agora começa a preparação. Agora começa os alertas, alertas. Gleiciane, mas é nesse nível, é nesse nível. Eu vou dar um exemplo do que eu comecei a falar no início. Tem uma mentorada minha e o Espírito Santo me falou. Ela foi revestida de poder há algum tempo. E agora o inimigo se levantou contra a vida dela, mas com muita fúria. E hoje, quando eu acordei, o Espírito Santo falou para mim, fala para ela, ontem eu já dei a direção, mas fala para ela que agora eu é quem luto por ela. Eu é quem luto por ela. Ela só precisa agora tomar posse do arsenal, ela precisa tomar posse da visão, ela precisa ouvir a minha voz. Porque agora o inimigo, ele tá lutando é com Deus. Só que nós precisamos ter consciência, mesmo que o inimigo esteja lutando com Deus, nós precisamos de preparação para lidar com as guerras que virão, com os embates que virão, com os dardos, com tudo que o inimigo vai lançar. Porque o inimigo, ele não brinca, porque ele sabe que alguém revestido de poder, que está preparado, que está consciente de todas as estratégias dele, não é páreo para ele. Por isso que quando nós somos revestidos de poder, e ai, quem dera eu ter recebido uma palavra como essa lá atrás, eu não sabia. Eu não sabia, eu nunca tinha ouvido falar que na verdade, eu nem sabia lá atrás que eu havia sido revestida de poder. E lá atrás eu não sabia nada disso. Agora eu quero entrar num assunto delicado. Primeira coisa que você tem que anotar. Se o gigante ainda não veio, ele virá. Ele virá. E você precisa estar preparada. E a primeira coisa que nós precisamos fazer na preparação é estarmos conscientes de que o inimigo agora tem medo de você. O inimigo tem medo de mim. É sempre o contrário, a gente sempre pensa assim, ai meu Deus, eu tenho medo das lutas, das perseguições. Pelo amor do Senhor, ele racha de medo de você. O inimigo treme de medo de você. Só que, sabe, ele torna-se um palhaço. Ele torna-se um palhaço porque ele fica tentando fingir que não tá com medo. E sabe como que alguém finge que não tá com medo? Atacando, lançando
todo tipo de tentativa para fazer você parar. E qual que é o intuito dele? Fazer você parar? Por medo, para que você não se prepare. Ele vai lançar medo. Sabe o que é que o inimigo... Essa noite ele ficou lançando setas de intimidação. Eu dormindo, intimidação, para que eu tivesse medo de falar, para que eu não pudesse entregar o que o Senhor falou para eu entregar hoje. E quando eu acordei, eu pensei, meu Deus, eu já acordei com esse quase resfriado e não vou fazer a live. E eu lá deitada e o Espírito Santo falou, isso é espírito de intimidação, você vai fazer. Levanta, te arruma, levanta. Aí eu vou pro Instagram, acontece esse negócio. Eu já entendo. Só que ao invés de eu ficar com medo, eu estou munida. Eu começo a me posicionar diferente. Ele tá com medo e por isso ele tá tentando me parar. Só que eu vou contra ele em nome do Senhor Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu não tô sozinha. Aí eu preciso te dar 3 níveis do inimigo. Eu não queria falar isso, gente. Nem vai dar para eu falar lá de Atos. Mas eu preciso que você entenda. O capítulo 9 de Atos, capítulo 9 de Atos, capítulo 9, versículo 19. Capítulo 9, versículo 19. Saulo. E tendo recebido o alimento, ele foi fortalecido. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E imediatamente ele pregava nas sinagogas que Cristo é o Filho de Deus. Mas todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém destruía os que invocavam este nome? E com este intento veio aqui para os levar presos aos principais sacerdotes? Agora veja, Saulo, porém, se fortalecia muito mais. Olha o segredo aqui, ó. Se fortalecia muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era mesmo o Cristo. Versículo 23. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho para matá-lo. Para matá-lo. Essa parte aqui, Saulo, nós estamos lendo aqui Davi. Poucos versículos antes, Saul pegou uma lança e tentou matar Davi. Tentativas existirão. E o inimigo vai tentar nos matar de várias formas. Só que não é matar fisicamente. Se o inimigo matar alguém cheio do Espírito Santo, vou direto para a glória. Vou direto para a glória. Para ele, não é bom. Agora, o que ele vai tentar matar? Ele vai tentar matar a sua disposição de se preparar. Esse é o ponto. Em 2009, quando eu já manifestava dons, porque eu fui revestida de poder, eu tinha 8 anos de idade. Quando lá atrás eu já manifestava dons, o inimigo veio com força. Eu tinha meus 20 e poucos anos e eu não tinha preparação, eu não queria preparação, eu nem sabia de tudo isso aqui que nós estamos falando. O inimigo veio para tentar e ele foi matando tudo que você pensar. E ele conseguiu até o ano de 2018. Olha para vocês verem, quase 10 anos. Eu sofri na mão do poder de Satanás. Mesmo que eu fui revestida lá com 8 anos de idade. Por quê? Porque eu não estava me preparando,
eu não tinha, mesmo carregando o arsenal, eu não sabia manusear o arsenal. E aí, esse é o primeiro ataque dele. Ele vai querer te desestabilizar, te paralisar, para que você não se prepare. Para que você pense assim, não, se eu for fazer a obra de Deus, eu vou ser perseguido, o inimigo vai vir contra mim, não. Só que eu quero te dizer uma coisa. O salvo é perseguido em um nível. O revestido de poder é perseguido em um outro nível. Você só tem uma escolha. De verdade. Eu poderia dizer que você tem duas escolhas, mas eu prefiro dizer que você só tem uma escolha. Se submeter ao poder de Deus, ser guiada e se preparar o mais rápido possível. Porque o inimigo, ele é inimigo, só que ele é um inimigo preparado. E agora você se tornou páreo para o inimigo que é preparado. E por isso você precisa estar preparada. Não, olha que frase massa. Não basta ter o arsenal, é preciso saber manusear o arsenal. Perfeito. Perfeito, a Pauliana falou. Não basta ter um arsenal. E assim, não estava no meu script humano de planejamento treinar e iniciar esse treinamento, melhor dizendo, a respeito dos dons espirituais. Só que aqui eu vou trazer os três níveis do inimigo. Entende? Ah, eu que disse? Ei, gente, ó, eu tô gelada aqui. É o Espírito Santo que está me fortalecendo. Aí eu preciso trazer agora. Primeira coisa, o inimigo vai tentar te paralisar. E eu preciso contar uma coisa para você. Vou contar o fato. Mas ontem, na hora que eu terminei a palavra, à tarde, o meu marido me mandou mensagem a respeito de algo relacionado àquilo que aconteceu em 2019. Eu não posso falar todas as coisas aqui. E aí o inimigo, o que ele fez ontem? Eu denunciei, comecei a denunciar, né, as estratégias dele em relação aos revestidos de poder, aos salvos. E o que ele fez? Ele se levantou ontem mesmo. Se levantou. E aí o inimigo estruturou lá, marcou uma audiência. Prestem atenção. E na hora que eu recebi a notícia, né, o meu esposo também, a única coisa que eu pensei, era previsto algo dessa magnitude. Então, me pegou de surpresa? Não. O Senhor me deu o arsenal? Me deu. Tô preparada? Tô. Inclusive, eu falei assim, eu posso não estar preparada como advogada, mas eu estou preparada no poder do Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Então, assim, o inimigo não brinca não, gente. Aí o meu marido falou assim, nossa, mas esse tema assusta. Mas não é para assustar. Só que eu não posso mentir. Eu não posso passar a mão na sua cabeça e falar assim, vai ser um arco-íris com algodão doce. Só que eu vou dizer uma coisa para você. Está na mão de Deus. Estar na mão de Deus e debaixo do poder de Deus. Não existe nenhuma tentativa do inimigo capaz de te tirar do seu chamado. Se você estiver consciente do que o inimigo está fazendo. Vocês estão entendendo? Você precisa entender, o inimigo, ele está trabalhando, e quando acontecer, você fala assim, pois é, eu estou preparada, porque eu carrego o arsenal e o poder de Deus é comigo. E aí, a primeira estratégia, Senhor, eis-me aqui, fala comigo. Senhor, eis-me aqui, fala comigo. Senhor, fala comigo. Ai, muito. Primeira estratégia do inimigo vai usar pessoas, coisas, situações do mundo, para tentar te parar no seu treinamento, na sua preparação. Vai acontecer isso? Vai.
Só que, quando isso acontecer, ou quando isso acontece, você tem três. Você tem três dons que você precisa rasgar sua alma em oração, para que você tome posse deles, porque eles já foram liberados, inclusive numa medida que você já pode fazer uso deles. São três. Primeiro, o dom da profecia, no que tange a ouvir a voz de Deus. Segundo, o dom da fé, que te dá força, coragem, para se posicionar, porque a palavra de Deus lá em Provérbios diz, eu acredito que é no 18, se você se mostrar fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Então, como que a sua força vai ser grande quando você se posiciona como forte? Ah, mas eu não estou me sentindo forte, mas você precisa se posicionar como forte. Por quê? Porque isso aumenta a tua força, estratégia. Terceiro dom, falar em línguas. Você precisa começar a falar em línguas muito forte. E tem um outro dom que não é 100% que ele é liberado, né? Assim, de uma maneira que você já começa a desfrutar dele, que é o dom da palavra de conhecimento. E o apóstolo Paulo tomou posse dele logo de cara, mas isso não é a regra, não é o padrão. O padrão é de liberação imediata, é profecia, fé, numa medida, e a oração em línguas. Esses três é uma liberação imediata e você precisa rasgar sua alma para que isso se manifeste. Inclusive, para essa mentorada, eu falei para ela, rasga a alma aí, buscando ouvir a voz do Senhor, carregar-se de coragem e se posicionar. E falando em línguas. Agora, existem dois outros tipos de lobos. E o Espírito Santo, ele me pede para falar. Pensa, minha alma não quer falar. Eu vou obedecer 100%. Existem os lobos que estão no mundo e eles vão vir contra você, eles podem vir se o inimigo usar eles, beleza. Só que existem outros dois níveis de lobos e eu preciso alertar. Ontem eu comecei falando de lobos como, por exemplo, o rei Saul, tá? O rei Saul, ele era um lobo. O que é um lobo, né? É um caçador que tem medo do inimigo. Eu estou usando essa metáfora para você entender. Então, o rei Saul, ele não tinha mais a presença de Deus. O rei Saul não carregava mais o Espírito Santo dentro dele. Só que o rei Saul, ele permaneceu com o poder que Deus havia liberado sobre a vida dele e permaneceu no ofício, no cargo que ele havia conquistado por causa da unção, por causa da nomeação ali, da posse que ele tomou de ser rei de Israel. E isso acontece no nosso meio cristão também. Tem pessoas, e aí eu preciso falar líderes, especificamente, líderes pastorais ou líderes itinerantes, né? Que são essas pessoas, e aí não estou falando de homem, eu estou falando de pessoas. E como que funciona? Ele perde a presença, mas não perde o poder. Por quê? Porque o poder, ele é irrevogável. Ele perde a presença, não perde o poder e não perde o cargo. Por quê? Porque essa pessoa pecou contra Deus a ponto de perder a presença. E esse tipo de pecado, de perder a presença, ele costuma estar muito ligado, e você pode observar isso aqui com Saul, ele está muito atrelado a desobedecer a voz de Deus e a mudar a verdade da palavra
e a usar o dom, o poder que Deus te deu para os seus próprios interesses. Quando eu começo a usar o dom, o poder que Deus me deu para os meus próprios interesses, deixo de ouvir a voz de Deus, começo a desobedecer a voz de Deus, eu começo a ser um idólatra, servir a minha própria vontade, e eu começo também a me tornar um feiticeiro. Saul vou dar um exemplo, era um líder que carregava o poder de Deus, mas não carregava mais o Espírito Santo de Deus habitando dentro dele. Leiciane, como assim? Por que que alguém perde a presença e não perde o poder de Deus? O poder é irrevogável. O poder é o dom, é o presente, tá? O presente você usa conforme a ocasião. Lembra do versículo que nós lemos ontem? Você vai usar conforme a sua ocasião. Você tem o poder e a liberdade de fazer com o poder o que você quiser. Só que a Bíblia nos adverte, nos instrui a depender do Espírito Santo para que o Espírito Santo nos guie e para que nós não usemos o poder, mas e que nós sejamos usadas no poder. Então, esses lobos são lobos que não são usados pelo Espírito Santo. São pessoas que tomaram posse do poder de Deus e eles usam o poder de Deus para os seus próprios planos, projetos e ideais. Só que pior, usando o nome de Deus, usando a Bíblia, usando os versículos, usando o nome de Jesus e tudo mais abacaxi. Só que aí a gente olha, eu olhava, né? Eu pensava assim, nossa, mas como que essa pessoa pode ser um falso profeta, sendo que manifesta sinais, curas, maravilhas, prega a palavra e fala tudo? E como que pode ela ser um falso profeta? Então agora eu tô expondo para você que existem falsos profetas. E nesse nível, isso é feitiçaria. Presta atenção. Usar o poder de Deus, sendo influenciado por um demônio e não mais pelo Espírito Santo, essa mistura é um fogo estranho. E esse fogo estranho, no final dessa sopa, é feitiçaria. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, tem tem um bruxo, né, na cidade de Samaria, me fugiu o nome dele. Tem um bruxo na cidade de Samaria que ele, Rebassora, aqui é capítulo 8, tá? No capítulo 8. Aí, versículo 11 de Atos 8, 11. Aí diz assim, ó, que esse bruxo, né, tinha um bruxo na cidade, e esse bruxo enfeitiçou a cidade. Ele enfeitiçou a cidade. E aqui é um caso extremo, né? É o Simão Mago, obrigada. Ele enfeitiçou a cidade, e a cidade estava enfeitiçada em tudo que ele falava. E ele queria receber o poder, ele foi convertido ao evangelho, ele aceitou Jesus, ele confessou Jesus, e na hora que ele viu que os apóstolos estavam impondo as mãos sobre as pessoas e as pessoas estavam sendo cheias do poder, ele disse, eu também, quanto é para eu também ser cheio desse poder? Aí os apóstolos disseram, você não tem parte nisso. Agora me fala, existe a possibilidade de alguém que é bruxo, se converter e querer ser revestido, ou até ser revestido? Tem a possibilidade? Tem. Agora, existe a possibilidade de você tornar-se um bruxo depois de convertido, depois de ser revestido de poder, mas a palavra de Deus, lá em 2 Coríntios capítulo 11,
fala, 10, 11, fala que o inimigo, Satanás, ele se veste de anjo de luz para enganar a muitos. Era aqui nesse ponto. O inimigo se veste de anjo de luz. Como que ele faz isso? O inimigo, ele vai usar os fracos, aqueles que foram revestidos de poder, mas que o coração deles ainda tem cobiça da carne, cobiça por dinheiro, cobiça por fama, cobiça por ser aclamado pelas multidões. Ele vai usar o dinheiro, a fama que está no coração dessas pessoas para levantar essas pessoas e levanta elas de uma forma em que elas perdem o poder, elas perdem a presença do Espírito Santo. E quando elas perdem a presença do Espírito Santo, é onde o inimigo agora ele tem a influência completa sobre a carne, sobre a alma dessa pessoa. E essa pessoa agora, cheia do poder de Deus, cura, sinais, agora ela é usada pelo inimigo. E agora ela é alguém que tem uma aparência de anjo de luz, porque ela usa a palavra, os sinais que ela manifesta é da palavra, as palavras são persuasivas, são muito convincentes. Não é qualquer palavra, não, são palavras de muita sabedoria. Só que essa sabedoria não é humana, não é humana. E eu presenciei, inclusive eu fui treinada por alguns falsos profetas. Eu nunca vou falar o nome, porque não é o interesse do Senhor. O Senhor, ele é o Deus quem cuida de tudo isso. E eu oro para que o Senhor abra os olhos e que as escamas sejam tiradas. E que eles se convertam verdadeiramente e que a presença do Espírito Santo seja completa na vida deles. Mas o que o Espírito Santo, ele quer que você entenda? Presta atenção, sem o arsenal, sem a preparação, sem você estar sensível, experimentada nos dons, real, gente. Sem você estar experimentada nos dons. Sabe quando que você identifica esse inimigo que está vestido de anjo de luz? Nunca. Sabe por quê? Porque tem uma coisa que essas pessoas atraem o crente. O crente lembra, Jesus atraiu uma multidão. Ele era um verdadeiro profeta. Então, se alguém está atraindo uma grande multidão, então entende-se que essa pessoa é um verdadeiro profeta. Presta atenção, a cilada. Inclusive, nestes últimos dias, o Senhor me levou aí no YouTube e ele me mostrou um falso profeta terrível. Esse eu não fui treinada por ele, esse eu nem nunca tinha chegado a ouvir alguma coisa completa dessa pessoa. E o Espírito Santo me levou e começou a me mostrar, ele começou a falar comigo, ele começou a me mostrar os pontos. E tem sinais. E o Espírito Santo me fala que amanhã eu vou falar dos sinais. E eu não vou colocar título para chamar vocês, eu não vou expor o título, mas saibam que amanhã eu vou dar alguns sinais, tá? Para você identificar. Mas o importante não é só saber os sinais, é você estar revestida, preparada com os dons. Eu quero que você entenda que o dom, esse dom você vai precisar dele demais. É o dom de discernimento de espíritos. Só é possível você discernir um falso profeta das multidões, eu volto a dizer. Os falsos profetas, tem muitos que estão sendo levantados com muito poder de Satanás.
Inclusive, o público, né? O público é um público o mais carente que você pensar. Tanto de dinheiro, quanto de afeto, quanto de amor. São essas pessoas, são essas pessoas que estão buscando esses falsos profetas. Elas estão enfeitiçadas. E o Espírito Santo me mostrou uma pessoa que está levando milhares de pessoas para estádios lotados. E o Senhor me mostrou um espírito de encantamento e um espírito de encantamento. Elas estão enfeitiçadas. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Você sabe assim, quando você tá vendo um filme onde tá todo mundo zumbizado, mas tem alguns ali que não, que aquele, por exemplo, aquele veneno, né, do zumbi não pega naquela pessoa? Não pega nessa pessoa? Então, por que não pega? Porque essa pessoa, ela tá imune. Então, tem algo que o Espírito Santo, ele precisa trazer nesses dias. Eu não sei por que o Espírito Santo quer que eu fale isso. Não estava no meu script, eu não tenho interesse de falar nisso. Não tenho, mas eu só tenho que obedecer. Agora, esse é um dos níveis, o mais terrível, viu? O mais terrível. E esse tipo de inimigo, esse tipo de falso profeta, é também o falso profeta que vai se levantar contra os verdadeiros profetas. É esse tipo de gente que vai se levantar contra os falsos profetas, contra os verdadeiros profetas de Deus. Por quê? Alguém sabe por quê? Porque o verdadeiro profeta de Deus identifica o falso profeta, e se ele identifica, ele denuncia. Ele denuncia, tá? Existem os profetas que Deus levantou para denunciar, por exemplo, nós temos na Bíblia, né, um exemplo. Nós temos Jeremias, Isaías, Ezequiel, são profetas que foram levantados para trazer o que viria no futuro e o que vai vir ainda, mas também são profetas que foram levantados para denunciar. Denunciar. Elias foi levantado para denunciar Jezabel e os falsos profetas de Baal e de Aserá. Só que nesse tempo, aqui que nós estamos vivendo, é um cenário diferente. Só que nesse cenário existem os falsos profetas, só que não tá bonitinho, né? Assim, eles não estão reunidos 450, né, profetas de Baal lá bonitinho. Se eu não me engano, é 450, mas eu posso estar enganado com o número. Eu sempre confundo os 400 de Aserá com os 400 e pouco de Baal. Então, a gente pensa, é diferente, mas os falsos estão aqui. Existem os falsos que são exclusivos de Satanás, esses são os satanistas, mesmo. Só que esses satanistas, eles trabalham também para infiltrar os feiticeiros que perdem a presença de Deus, eles levantam essas pessoas dentro das massas para enfeitiçar as massas, para enfeitiçar essa multidão de quê? De salvos. E muitas vezes dos revestidos de poder também. Então, o alerta hoje é sair da manada, sair do efeito multidão, e eu peço que você, inclusive eu sempre falo, pergunte ao Espírito Santo, busque discernimento do Espírito Santo, pergunte ao Espírito Santo. Quando você for assistir uma ministração, quando você, inclusive, você está me ouvindo aqui, pergunte ao Espírito Santo, fale. E amanhã eu vou trazer os sinais, mas eu preciso falar desse outro ponto, meu Deus. Esse primeiro inimigo, ele é o que era cheio de poder e cheio da presença. Agora ele perdeu a presença, mas continua com o poder. Só que ele continua com o poder e continua com o cargo, ele continua com o ofício. Se ele foi ungido pastor, ele é um pastor. Se apóstolo, se profeta, se missionário, se ministro, se... não sei. Não sei. Mas existem. E tá assim, ó. Tá muito cheio. Eu vou dizer para você, tá muito latente.
Só que existe também os religiosos, esse que queria matar Davi, encaixa nesse que eu estou te apresentando. Quem queria matar Davi? Saul. Quem é Saul? Alguém que tem um ofício, que tem um poder, mas que já perdeu a presença. Esse é os feiticeiros. São os feiticeiros vestidos de anjo de luz. E eles vão tentar e continuar governando, influenciando, mas ao mesmo tempo tentando matar os verdadeiros profetas. Agora tem uma outra classe, que são os religiosos puros. Sabe aqueles religiosos puros? Como assim? O Espírito Santo que me deu essa palavra. São aquelas pessoas que têm a presença de Deus dentro delas, sabe? Que são ali, eles têm temor de Deus. Só que são pessoas que estão cauterizadas, com o coração muito endurecido, por conta de todas as doutrinas, de todas as doutrinas humanas, de todos os atos, de todas as... Como que é a palavra? De todas essas coisas. Esses são os fariseus hipócritas, mas os fariseus, ele entra em todos. Mas são pessoas... liturgias. São pessoas muito ligadas a liturgias, são pessoas que nesses lugares não costumam ter sinais e maravilhas, não costumam o poder de Deus se manifestar. Mas essas pessoas, elas têm o Espírito Santo, mas elas não manifestam o poder de Deus. Elas não manifestam o poder de Deus. E onde ou quem manifesta o poder de Deus, essas pessoas costumam abafar o poder de Deus onde elas estão. Por quê? Porque elas têm medo que isso seja do mal, seja do inimigo. Então elas falam assim, meu Deus, mas isso não pode, isso não está na Bíblia. E elas se tornam aqueles religiosos puros, no sentido assim de querer proteger demais, de querer, sabe? Só que isso, o inimigo está encantando essas pessoas e está enfeitiçando essas pessoas para que elas não manifestem, não operem no poder de Deus, que elas não sejam revestidas do poder de Deus. E aí eu quero fazer um alerta. Eu quero fazer um alerta. Tem pessoas que estão ocupando cargos de pastores, de não sei o quê, de não sei mais o quê, tudo quanto é cargo que você imaginar. Pessoas essas que nunca foram revestidas de poder. Essa é a segunda classe que nós temos que estar em alerta. Essas pessoas que nunca foram revestidas de poder, ou que foram até foram revestidas de poder, mas por causa da religiosidade, elas abafaram aquilo de uma tal forma que, no máximo, ela fala em línguas. E baixinho, e de vez em quando, porque é pecado ficar falando no meio da igreja. Porque o apóstolo Paulo falou que não era para falar, então eu não posso nem falar. Mas, como regra, são líderes que nem sequer foram revestidos de poder. São salvos que foram empossados em cargos, em ofícios, mas que estão longe de ter o arsenal dos dons e de operar nos dons e de manifestar o poder de Deus para sarar, para curar, para libertar, para despertar uma igreja, para salvar e livrar o povo do poder de Satanás. Só que essas pessoas também, elas se levantam contra aqueles verdadeiros que estão vivendo debaixo do poder do Espírito Santo. Porque são pessoas que, nossa, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, mas da boca dessa pessoa nem a palavra Espírito Santo sai. São os religiosos que creem em Jesus, mas não crê no Consolador que foi enviado e não dependem do Consolador que foi enviado, que é a pessoa, o senhorio da pessoa magnífica do Espírito Santo.
E quando essas pessoas não dependem do Espírito Santo, elas se tornam mortas espiritualmente. Mesmo que elas tenham a presença de Deus, mesmo que elas sejam pessoas salvas, e elas vão ser, sim, um empecilho em alguns momentos contra o seu crescimento, contra a sua preparação e contra as manifestações do poder do Espírito Santo. Essas são aquelas que falam assim, mas cair no poder é de Deus mesmo? Mas será? Pessoas que leem no livro de Daniel, de Ezequiel, de João, do Apocalipse, e elas parecem que pulam a parte onde e eles viram e eles caíram, sabe? Porque o poder de Deus, a face de Deus foi se manifesta e as pessoas caem. O poder de Deus nos faz prostrar. E parece que são essas pessoas que costumam rejeitar a operação e o poder do Espírito Santo. E é desses lobos que nós precisamos ter consciência. O que nós precisamos ter de consciência? Eles existem. E o que nós precisamos? Depender do Espírito Santo. O depender do Espírito Santo e da direção do Espírito Santo. Imagine que uma dessas pessoas, desse nível aqui, fale para você assim, olha, você não pode fazer jejum desse jeito. Você não pode ler a Bíblia todo dia. Você não pode pregar no Instagram. Você não pode pregar lá no YouTube. Você não pode abrir uma live e sair. Você está achando o quê? Você nem foi consagrado? É esse tipo de pessoa que vai olhar para você e falar assim, você? Quem é você para estar pregando? Você nem cargo tem? Você nem consagrada foi? São pessoas que elas simplesmente estão ocupando um ofício, mas não estão vivendo o seu chamado. E o Espírito Santo de Deus, ele está te alertando de que cuidado com os lobos que vão inflamar contra a sua preparação para que você venha viver o seu chamado. Porque o apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 1, ele diz, capítulo 6, se não me engano, ele diz, eu não consultei sangue nem carne. Nós precisamos consultar o Espírito Santo de Deus para iniciarmos a nossa preparação, porque foi ele que nos revestiu de poder. E se você ainda não foi revestido de poder, você precisa ser revestido de poder, porque não tem outra forma de você ter poder contra todo o poder e o arsenal do inimigo, sem que antes você tenha sido revestido de poder. E lembra que eu disse que nós estamos vivendo um momento em que o inimigo, ele arrancou das igrejas, da grande maioria, o batismo com fogo. Ele arrancou esse poder do meio do povo para que o povo não seja revestido de poder, do poder que vai ser exatamente usado contra todas as obras de Satanás. Eu vou falar só até aqui e amanhã eu vou continuar. Eu acho improvável eu poder liberar essa palavra. Eu não sei. Quem está entendendo? Agora eu vou olhar os comentários de vocês, porque se tiver pergunta, pode fazer. O Espírito Santo, ele tá para responder. Aleluia, Jesus. Cobiça. Gleiciane, eu posso... Peraí, deixa eu pausar. Não. Aí você pode se perguntar assim, tá, e como que eu posso me blindar disso? Como que eu posso ter imunidade? Imunidade não, imunidade. Ser imune aos encantamentos e aos feitiços. Somente carregada de poder e com os dons fluindo além da medida. Igualzinho eu já coloquei lá na comunidade. Só que, eu vou dar um exemplo. Já passou da hora aqui, né? Vou dar um exemplo. Eu encontrei, tem uma mentorada minha, que ela sempre me manda vídeo. E um dia ela me mandou um vídeo. E eu não sou de assistir vídeos longos de pessoas que eu não conheço. Mas como veio de uma mentorada minha, eu pensei assim, eu vou ver o que ela tá comendo.
né? O Espírito Santo, ele me direcionou. Ele falou assim, eu vou ver o que ela está comendo. Por quê? Porque o Espírito Santo me deu, mesmo não sendo o meu ministério maior, né? O dom do ministério maior na minha vida, esse cuidado de pastoreio, né? De, meu Deus, será que não está comendo alguma coisa envenenada? E aí o Espírito Santo falou, assiste esse testemunho desse cara. E ele é um ex-bruxo, tá? A pessoa que tá aí vai lembrar. Ele é um ex-bruxo. E aí eu assisti 48 minutos ou 50 minutos de testemunho. E aí, quando eu comecei a ouvir o espírito de discernimento começou a me incomodar. Eu falei, Espírito Santo, o que está acontecendo? Que negócio é esse? Parece genuíno esse cara. Eu parei de assistir, foi a questão de minutos. O Espírito Santo de Deus, através do dom do discernimento de espírito, ele veio, e dom da profecia, e aí vem um monte de dom de uma vez. E ele começou a falar, vai no vídeo. Aí o Espírito Santo começou a me falar passo, 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 e começou a me revelar todas as artimanhas de Satanás, que o cara não era ex-bruxo, coisa nenhuma. E que ele foi colocado infiltrado no meio da igreja para enfeitiçar, para trazer encantamento através de um livro que ele lançou. E que ele ia colocar esses livros para pessoas cristãs lerem. Só que esse livro, ele é satânico, não é... o Espírito Santo descarregou em mim. Eu fiquei passada, eu falei, Senhor, o que é isso? E ele falou assim, isso é o dom do discernimento de espírito em alto nível. Então, é fácil discernir? Não. É só pelo Espírito Santo. Ah, então eu preciso de alguém para me ajudar. Você precisa do Espírito Santo e estar treinada, capacitada nos dons. Mas de uma forma sem medida, além. Sabe por quê? Porque o anticristo, os anticristos, os falsos profetas já estão aí. Mas o anticristo, ele vai vir de uma forma que vai enganar muitos. Muitos quem? Muitos salvos. Mas ele não vai enganar quem? Os revestidos de poder que estão preparados e imunes a todo feitiço e encantamento de palavras de sabedoria humana. Vocês estão entendendo? Isso é muito sério. Isso é muito sério. E eu sempre falo, não acredita no que eu estou falando. Conversa com o Espírito Santo, pede dele. Quando você estiver munida com os dons, revestida, já no processo de preparação, você vai ver as coisas mudarem. Você não vai comer qualquer coisa em qualquer lugar. Você não vai ouvir qualquer coisa, porque você vai querer ouvir somente aquilo que está revestido de poder, aquilo que está carregado de unção mesmo. E amanhã a gente vai continuar. Se você tem perguntas, façam perguntas, façam perguntas. A linha é muito tênue. A linha é muito tênue. Então, assim, façam perguntas. Gleciane, isso e isso. Façam perguntas. Deixa as suas perguntas aqui, faz as perguntas lá na comunidade e o Espírito Santo ele vai mover o que ele vai trazer amanhã. Eu estou na direção dele. Não, eu, Gleciane, não gostaria de estar falando isso, mas uma dos atributos da identidade de poder é você ser imune aos falsos profetas e à sabedoria humana.